Estamos iniciando a nossa aula número 188 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Acompanhamos nessas últimas aulas um estudo da dogmática paulina, da doutrina paulina da fé. Caminhamos. E hoje, dando continuidade, como na aula anterior fechamos um glossário da relação dos verbetes paulinos com os verbetes kardecistas, ou do Espiritismo, da doutrina paulina e da doutrina kardecista, nós hoje vamos estudar a personalidade de Paulo e vamos, assim, continuar esse trabalho que se fechará no Paulo espiritual, com as mensagens que ele dá no livro Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, produzidos pelo professor Kardec. Então, hoje é uma síntese sobre a condição espiritual de Paulo. Paulo como Saulo, melhor dizendo, e Paulo como Paulo, já convertido. Vamos estudar um pouco, queridos alunos. Condição espiritual de Saulo. É um espírito encarnado cuja moral mescla-se às deficiências de sua imperfeição com aquelas dos bons espíritos. Há em Saulo um divisor moral. O marco é a conversão. Antes, Paulo como Saulo, e após Paulo como Paulo. Então, há um divisor, Saulo e Paulo. Vamos estudar Paulo como Saulo. Arrogante, orgulhoso, temperamental. Doutor da lei mosaica, posição sócio-religiosa de destaque na comunidade judaica da sua época, no clero judaico. Era um doutor da lei. Na oportunidade em que substituiu o rabino Gamaliel, que ficou doente, ou se aposentou, no Sinédrio, que é o grande templo de Jerusalém, onde está o clero judaico, se orgulho e vaidade crescem e alcançam até a soberba, fica cheio de orgulho. Dogmático e rígido no cumprimento da lei e da liturgia e da ortodoxia judaica, religiosa judaica, tudo isso impregna seu pensamento e suas atitudes. Dirige a cerimônia e o rito de condenação de morte de Estevão. Ele que dirige. O primeiro mártir do cristianismo, chamado então Proto. Proto é primeiro mártir, protomártir. Assiste à sua lapidação e autoriza. Vamos ver aqui. Essa descrição consta em Atos 5, Atos dos Apóstolos 7, 58 e 60. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, o Saulo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem Saulo, que era uma prática ritualística que denotava deferência, né, diante do que comanda a cerimônia, que era, no caso, Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, recebe o seu espírito. Então, clama em alta voz: Senhor, não lhe imputes pecado. E Saulo consentia na morte de Estevão, na sua morte. Atos dos Apóstolos 7, 58 e 60. Saulo não lança pedras, mas permite que sejam lançadas. O Espiritismo tem um ponto de vista muito especial sobre isso, que consta no Livro dos Espíritos, editora da CELD, 2011, página 310. Pergunta 640. Aquele que não faz o mal, mas se aproveita do mal praticado por um outro, aquele que não faz o mal, mas se aproveita do mal praticado pelo outro,
Saulo não apedrejou Estevão, mas assistiu toda a tragédia. Ainda continua a pergunta do professor Kardec. Esse que não pratica o mal, mas que assiste, que se aproveita, é tão culpado quanto aquele que pratica o mal? Resposta do Espírito. É como se o tivesse cometido. Tirar proveito do mal é participar dele. Então, não há como negar esse ponto da moral espírita. Preste atenção. Tirar proveito do mal, de qualquer forma, é participar dele. Você não precisa jogar pedra. Você não precisa dar um tiro. Mas você precisa permitir que o sujeito morra para você, assassinado, para você auferir alguma vantagem, mesmo que você não tinha participado do crime. Então, todo mal gerado por uma ação, ela gera efeitos. E aquele que absorve esses efeitos, no sentido que se vale desses efeitos para, de uma maneira, se apropriar de bens alheios ou de vantagens, seja o que for, esse também é tão culpado quanto o que atirou. Menos, de uma certa forma, mas ele também está nesse sistema de culpabilidade. Portanto, se aproveitar do mal é também praticar o mal. É como participar dele. Continua o professor Kardec. Talvez tivesse recuado diante de ação, mas encontrando-a feita, dela se utiliza. E porque é a prova, é que ele próprio a teria feito, se tivesse podido ou tivesse ousado. Então, se ele não fez, outro fez, mas ele, na imagem dele, no desejo dele, fez o mal. Portanto, essa é a resposta dos espíritos da codificação, incriminam o Paulo nesse sentido, no caso ainda Saulo. Violência e truculência. Saulo persegue, prende e açoita aqueles que seguem Jesus. São homens e mulheres do povo, trabalhadores simples, esposas e mães de família. Paulo parece ser possuído pelos espíritos do mal. Então ele açoita, ele agride, ele persegue, ele prende qualquer um que defendesse a casa do caminho, defendesse Jesus. Isso também consta em Atos dos Apóstolos 8:1.3. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então houve grande perseguição. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os em cárceres. Então essa é a truculência, ele foi, pois como se fosse possuído, açoitava, prendia, perseguia, e o pessoal que seguia a casa do caminho de Jesus foi se dispersando, saindo de Jerusalém, porque tinham medo também de sofrer essas violências. Bom, nessa circunstância em que Paulo está reprimindo qualquer manifestação ligada a Jesus, as suas imperfeições afloram. Então, as imperfeições morais afloram de Saulo. Perseguição, odiosidade não fazem parte do espírito benévolo, não fazem parte. A bondade é o traço predominante nesses espíritos, segundo Kardec, que jamais se sentiriam bem em tomar atitudes de tamanha violência. Muito incrível isso. Então, essas imperfeições não coadunam com o espírito do bem. Como é que Paulo aceitou isso? Aceitou isso porque ele tinha uma nódoa ainda de encarnações passadas que traçavam essa imperfeição espiritual. Paulo agora, como Paulo, a conversão, segue-se a conversão da ortodoxia judaica à ortodoxia da fé em Jesus. É interessante. Ele, quando é convertido, ele, como Saulo, é um ortodoxo judaico, um dogmático da fé judaica, um dogmático da liturgia judaica, um dogmático de todos os processos de cultos, cerimônias e atos exteriores ligados ao sinédrio. Quando vai ser convertido, ele é convertido
toda ortodoxia, toda dogmática, toda rigidez sua religiosa, elas se identificam com uma nova doutrina, com uma nova dogmática, que é a dogmática da fé. Interessante, né? Ele passa de uma dogmática para outra dogmática, da judaica para a dogmática da doutrina da fé em Jesus. Ambas têm a sua liturgia. Os judeus têm a sua liturgia, a dogmática litúrgica, ou a dogmática que gera a liturgia judaica, e a dogmática de Paulo, que vai gerar a liturgia lá na frente católica, que é o culto superior, o sublime, o culto maior de todos, é celebrado pela Eucaristia. Isso nós estudamos com muitos detalhes, mas isso é muito interessante. A conversão de Paulo é dramática. Surge uma luz de claridade solar. Vem a imagem de Jesus. Surge a imagem de Jesus. Fica cego com aquela luz sobre si. Porém, aquele que perseguia, mais tarde, lhe restituirá a visão. Para Saulo, tão temperamental, apaixonado pela ortodoxia judaica, o momento de visão, da visão solar de Jesus, é crítico. Toda a sua paixão e ortodoxia serão então transferidas pela nova e inédita ortodoxia, agora identificadas em Jesus. Então, esse é um mecanismo de deslocamento ou transferência, que nós entendemos muito bem isso. Deslocou o ideal que ele tinha para um outro ideal. Assim como ele amou o judaísmo, passará a amar Jesus. Tudo ocorre numa condição meio de êxtase, em que é uma alteração de consciência e que expressa-se até um quadro de surpresa, de perplexidade. Seu temperamento, carregado de sentimentos e de emoção incontidos, muito temperamento dele, influenciará sua nova doutrina, a da fé em Jesus. Criará nova dogmática, nova ortodoxia. Interessante, a gente fica realmente surpreso com tudo isso, né? Acreditará a nova ortodoxia, criará nova dogmática, nova ortodoxia. Pela grandeza espiritual do Mestre, acreditará a ele, Jesus, mediante a fé, a redenção, a remissão dos pecados, a salvação e, por fim, o estado de bem-aventurança junto a Deus, a justificação para a paixão, para agora Paulo, Jesus é o início. O agora Paulo, Jesus é o início, é a fé. Então ele vai construir, né, nessa nova doutrina, todos esses movimentos litúrgicos, ou que vão ser acompanhados por liturgia, que é a remissão dos pecados, a salvação, a redenção, o estado de bem-aventurança, a justificação junto a Deus. Nesse momento, Paulo desconsidera a antiga lei mosaica e a justiça divina, na fé de Paulo, vai criar uma nova e inédita lei, a lei da fé. Ele diz que a nova lei, que é a lei da fé. A lei mosaica já não é aquela que deve estatuir a religião que ele está propondo reformar, o judaísmo. E tudo isso consta em Atos 9, 1.8. Saulo, respirando ainda Saulo, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então ele pede uma carta, uma preposição da sinagoga de Jerusalém, para ele atuar nas outras sinagogas, porque todas elas praticam o judaísmo e são, eu diria, dependentes da sinagoga central que está em Jerusalém. É como mais ou menos o Vaticano de hoje. O Vaticano, mas todas as ordens religiosas e todos os movimentos religiosos católicos através do mundo dependem de determinações que são emanadas pelo Vaticano. É a mesma coisa. Seguindo ele estrada
afora, ao aproximar-se de Damasco, subindo, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, caiu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, que te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Foi uma visão, não foi uma aparição. Só Paulo que viu, no caso. Os companheiros não viram. Então, isso é uma visão. Então, se levantou ainda o Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E foi quando levaram pela mão a Damasco. Então, ele ficou cego e foi levado a Damasco. A cura da cegueira, derradeira etapa da conversão, é a última etapa da conversão. Mais adiante surge a cura, pela imposição das mãos de Ananias, o que no Espiritismo chamamos de passe magnético. Né? Posição de mão para nós é passe magnético. Isso também consta em Atos 9, 17 e 18. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recuperes a vista e fique cheio de Espírito Santo. Essa concepção de Espírito Santo não é adotada pelo Espiritismo, não. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Aí caíram os olhos, aquelas escamas, espécie de catarata. Muito bem, essa foi a conversão de Saulo em Paulo, e essas foram os eventos que surgiram. Finalmente, nós terminamos aqui essa análise da personalidade de Paulo, que a visão e a fala de Jesus, a cegueira, cura, foram as causas psicológicas e espirituais da conversão. Ou seja, a visão e a fala de Jesus, a cegueira e a cura foram as causas psicológicas e espirituais da conversão. O impacto psicológico e espiritual da visão e a fala de Jesus com a irradiação da sua energia, que tem um caráter divino, levou Saulo à perplexidade. Sua consciência se altera, perde o controle de si, cai do cavalo, no chão de joelhos, frente à luz solar, que é magnífica. Essa luz solar que é magnífica, há uma irradiação da aura do Mestre, tão pura e lucidificante. Vê-se cego. Sim, cego. Após a desorientação e o caminho para Damasco e os passes, ele é curado por Ananias. Ao voltar à visão, surge-lhe uma nova convicção e uma nova fé. Seguir Jesus. Está convertido. Saulo passa a ser Paulo. Paulo, o novo homem, o criador das eclésias, o grande edificador do cristianismo, propriamente do catolicismo. Enfim, nós vimos hoje essa etapa tão interessante da passagem de Saulo para Paulo. E esses aspectos, todos eles, que movimentam um Saulo ainda cheio de vingança, cheio de ressentimento, cheio de odiosidade, para agora Paulo, que vai ser um homem dócil e submisso ao que ele acha que é a crença em Jesus. Então, essa foi a nova etapa. Eu espero que vocês tenham assimilado. Na aula seguinte, nós continuaremos esse trabalho ainda alcançando Paulo em diversas expressões, no caso, e também o clímax dele, que é a sua grande revolução moral, que vai ser a partir de uma movimentação em Coríntios 13, quando ele começa a valorizar a caridade mais do que a fé. Está em Coríntios,
Epístola de Coríntios 13, de 1 a 13. E mais tarde ainda, Paulo, como espírito, dando suas mensagens à Sociedade Espírita de Paris em 1857. Eu espero que vocês tenham me acompanhando tudo isso, porque esse trabalho nosso, ele vai desmistificando as coisas, vai tirando aquele fanatismo, aquela ideia de milagres, aquela ideia de sobrenatural, aquela ideia de que a minha fé, que eu crendo em Jesus, só crendo em Jesus e não agindo, nada fazendo, eu vou modificar o meu destino, quando isso não é possível frente às leis divinas, sobretudo às leis da causa e efeito. Nós temos que movimentar o nosso ser para produzirmos efeitos benéficos. Ficarmos só com fé e nada fazemos é aquela fé sem obras que o próprio Jesus critica e que nada vale porque ela não dá frutos naquela figueira. Ela é seca, é realmente seca. Portanto, nós agradecemos a vocês. Amanhã estaremos de volta e que Deus e Jesus nos abençoe.